Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, para a gente fazer rapidinho, um panorama sobre o que está rolando na CPI de manipulação de resultados e apostas esportivas, porque muita gente deposita esperanças de um futebol com mais qualidade, e a gente fala qualidade na gestão do campeonato, na própria qualidade de campo, que depende muito de quem está apitando, que a arbitragem atrapalha, a gente sabe que atrapalha muito pela falta de preparo. E a CPI chegou num momento em que, também pressionada por mais ações e menos palavras, ela está começando a acuar algumas pessoas. E o primeiro fato que a gente pode trazer aqui, depois de alguns senadores terem pesquisado e descoberto uma série de furos da CBF na organização dos seus campeonatos, o senador Carlos Portinho é um dos que mais se debruça, virou uma matéria pessoal dele. Ele tomou como uma missão pessoal, não que os outros não estejam também se debruçando, mas ontem, numa conferência, numa videoconferência, ele conversou com o Emanuel Medeiros. O Emanuel Medeiros é representante de uma empresa cuja sigla é SIGA, trabalha com integridade no esporte e na gestão. A SIGA, muita gente já sabe, foi contratada pela CBF em março. Nós estamos em agosto. O que a SIGA e a CBF fizeram para melhorar a integridade, a qualidade, a gestão do produto futebol até agora? Sabe o que foi feito? Absolutamente nada. Nessa videoconferência, o Emanuel Medeiros, representante da empresa, que segundo a própria empresa é referência de qualidade no mundo inteiro e tal, ele informou que está sendo traçado um plano estratégico de ação previsto para ser colocado em prática em outubro. Faltando um mês e pouquinho para o fim do principal campeonato da CBF. E enquanto isso, uma série de reclamações de arbitragem, uma série de ofícios, uma série de indícios de manipulação de resultado, tudo de uma forma muito esquisita. Todas as rodadas do Campeonato Brasileiro, todo jogo de campeonato de Copa do Brasil, todas oitavas, quartas, vai ter semifinal, vai ter. E o que a SIGA fez até agora? Nada. Mas por que não faz? Porque a CBF é que assinou o contrato e a CBF sequer pressiona. Não tem o menor interesse, parece, em melhorar o seu produto futebol. E aí, o senador Carlos Portinho, junto com a mesa de senadores que compõem essa comissão parlamentar, já estão chegando às próprias conclusões em relação à CBF. E essas conclusões vão receber a assinatura final com a audiência do presidente da CBF, o senhor Edinaldo Rodrigues, que será convidado a depor ainda em data que não foi definida, porque algumas perguntas devem ser feitas, alguns questionamentos devem ser feitos. A CBF já tem omitido informações e mentido acerca de perguntas, e agora resta saber qual vai ser a postura do senhor Edinaldo Rodrigues. No último jogo, o Rafael Klein, que cometeu uma aberração junto com o senhor Daniel Nobre Bins, de expulsar o jogador Gregory. E aí muita gente tem o maior respeito pelo Bahia, um gigante do futebol nordestino, mas o Bahia soltou uma imagem do Santiago Arias, mostrando os machucados e tal. O jogador tem o supercílio rasgado num acidente de trabalho, onde o cotovelo de alguém atinge o supercílio, ou onde a cabeça de alguém atinge o supercílio. A cabeçada não foi dada de propósito. O fato de estar machucado ou não, o Tietê certa vez mostrou a canela rasgada, que teve que levar 6 pontos. E nem por isso ninguém foi expulso, Então cadê o oficial de integridade? Cadê um sistema de controle de qualidade do produto futebol na CBF? Não há nada. Ou seja, margem para corrupção
e manipulação de resultados. Os senadores já chegaram à sua conclusão em relação à CBF e a Edinaldo Rodrigues. Resta agora uma audiência, porque não se pode emitir qualquer juízo de valor sem ouvir a principal parte, que é aquela que está sendo acusada. Não é a STJD. Precisam aprender, né? Precisam aprender. Então a CPI está longe de serem os últimos momentos, porque ela foi prorrogada até dezembro, mas algumas escutas estão sendo muito importantes, inclusive a de ontem do presidente do Vila Nova, o senhor Hugo Jorge Bravo, dizendo que em nenhum momento o STJD pediu, ou o próprio Ministério Público pediu, que ele apresentasse provas, porque foi ele que denunciou. Ele que levantou indícios de manipulação de resultado. E aí o Ministério Público de Goiás entrou em ação e dando origem à Operação Penalidade Máxima. O próprio presidente do Vila Nova disse que em nenhum momento foi coagido a apresentar provas porque não tem o que apresentar provas. Falou isso também na CPI para o senador Jorge Cajuru. A razão é por que o STJD tanto exigiu e queria banir o John Textor, não conseguiram. Queria banir o John Textor do futebol, porque não apresentou provas daquilo que ele relatou. Porque tem um relatório, o presidente do Vila Nova nem relatório apresentou. Muita coisa precisa ser esclarecida. E o poder público tem que fazer valer o seu poder de polícia. O poder público precisa fazer valer o seu poder de investigação. São autoridades políticas com poder concedido pela Constituição. Esses sim têm poderes para fazer e desfazer no que quer que seja dentro de qualquer área envolvendo produtos do futebol brasileiro. Afinal de contas, a relação entre futebol, jogadores, dirigentes e torcedores é uma relação de clientela. E existe um código de desporto que está sendo desobedecido. Existe um código de consumidor que está sendo desobedecido. Então a CPI está chegando numa fase, numa reta final, em que ela já tem a sua decisão, já tem o seu réu, mas ainda precisa escutá-lo para tirar suas últimas conclusões e fazer o que deve ser feito. Mais informações, a gente volta aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Valeu!